Vamos ouvir então o deputado federal pelo PT de Minas Gerais, Rogério Corrêa, vai nos ajudar nesse debate. Deputado, muito bom dia, seja bem-vindo ao SL e obrigada mais uma vez por conversar conosco. Bom dia, é um prazer estar no ICL, parabenizar vocês mais uma vez. É um prazer estar aqui. Vamos lá, deputado. O relator do projeto desse decreto legislativo que derrubou o aumento das alíquotas do imposto sobre operações financeiras na Câmara, o deputado Coronel Crisóstomo, afirmou que a derrota imposta ao Planalto é um, abre aspas, recado do Congresso. Segundo ele, todas as medidas enviadas que aumentem impostos não serão aprovadas. Essa é uma declaração que foi feita ao portal Metrópolis. Ontem a gente viu esse vídeo, nós mostramos aqui para a nossa audiência também. Acho que tem duas coisas para a gente conversar sobre isso. Primeiro, como é que fica esse diálogo entre o governo e o Congresso diante de posturas desse tipo e, ao mesmo tempo, a discussão que a gente vinha tendo aqui antes também. Se o governo vai para o caminho do diálogo ou do enfrentamento nesse momento. Veja bem, não é um problema de ir para o diálogo ou enfrentamento. Isso aí nós temos que escolher posterior ao conteúdo que está tendo o debate. Qual é o problema hoje no Congresso? Existem duas formas de nós fazermos que o orçamento seja de fato cumprido e dentro do tal arcabouço fiscal. Todos dois foram aprovados pelo Congresso. Tanto o arcabouço fiscal, que eu, por exemplo, sou muito crítico a ele, porque ele coloca limites em questões essenciais que o nosso povo precisa, mas ele foi aprovado pelo Congresso Nacional. O governo tem que cumprir o arcabouço fiscal, que é uma série de regras fiscais. Então o governo não pode gastar mais do que aquilo que o arcabouço coloca, não pode investir mais em outros setores, a não ser o que o arcabouço coloca como limites. Mas ao mesmo tempo ele tem que cumprir o orçamento também aprovado, que é um orçamento que tem muitos programas sociais que são a cara do governo. O presidente Lula ele foi eleito para isso. Desde saúde, educação, Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família e assim por diante. O que o Congresso Nacional quer agora é proibir o governo Lula que ele continue com o seu programa e para fazer com que o arcabouço fiscal seja respeitado, o Lula intervém em duas coisas que ele não fará. Quais são, o que eles apontam que seria a solução? O primeiro ponto seria desvincular o salário mínimo do salário do aposentado. O presidente Lula não vai fazer isso. Já imaginou? O aposentado ganha um salário mínimo. Você desvincula o salário, daqui a pouco ele está ganhando meio salário mínimo. Isso já aconteceu no Brasil, leva a nossa população mais idosa à miséria, e era assim, funcionou assim, e o presidente Lula foi quem fez a vinculação ao salário mínimo. Então isso não acontecerá. Isso é o primeiro recado também que o presidente Lula já deu ao Congresso Nacional e ao povo brasileiro como compromisso programático. O segundo é que eles querem desvincular saúde e educação da Constituição e colocá-la no arcabouço ou retirar completamente. Também o presidente Lula já disse que não fará, porque saúde e educação nós não vamos fazer mudança constitucional para retirar esse recurso. Então é isso que eles estão propondo, não conseguiram fazer nem durante o governo Bolsonaro, querem exigir que o presidente Lula faça e ele é contra isso. Essa é que é a questão. Então o que o presidente e o ministro Haddad têm feito? E eu tenho observado isso bem, porque sou hoje presidente da Comissão de Finanças e Tributação. Nós estamos querendo tributar o andar de cima. Então esse IOF é isso. Aí virou essa crise no Congresso Nacional, porque lá nós temos 72% de deputados e senadores que são ou empresários grandes ou são grandes fazendeiros. Então a crise é a crise da defesa do sistema das elites dominantes no Brasil. Bem, eu acho que pode ter alguma solução, sim. Se não é o IOF, é o quê? Nós temos uma outra proposta, o ministro Haddad tem dito e vai enviar também para a Câmara, que é o corte linear de 10% da renúncia fiscal. Nós vamos aprovar isso no Congresso? Eu já conversei isso com o Hugo Mota uma vez, ele me disse, olha, eu acho que essa é a solução. Isso sim, nós temos 800 bilhões de renúncia fiscal no Brasil. Os empresários vão fazendo lei através de lobby, depois nunca mais voltam a pagar o que deve de imposto. Se você fizer um corte linear em 10% da renúncia, é muito pouco. Isso significa para o Brasil em torno de 40, 50 bilhões, porque daí nós temos que retirar, que a Constituição não permite, a parte da Zona Franca de Manaus, a parte dos simples, que é para micro e pequeno empresário, e daqueles que têm os seus negócios relativos à cesta básica. Fora isso, vai sobrar em torno de 500 bilhões, que são de isenção fiscal. 10% disso são 50 bilhões.
Isso tem que ir para o Congresso Nacional, essa discussão precisa ser feita na sociedade. Então, nesse sentido, eu acho que o presidente Lula está certo, o ministro Haddad, de colocar para a sociedade que a alternativa que nós estamos dando é fazer que a parte mais rica, o andar de cima, como tem dito o ministro Haddad, pague esta conta do arcabouço fiscal e da aprovação dos programas públicos. Do outro lado, é o que o Centrão quer junto com a extrema-direita, inviabilizar o governo e fazer com que o povo pague a conta. Um bom dia, deputado. Eu queria aproveitar e perguntar para o senhor sobre essa disputa dentro do governo e também do PT em relação a como é que você responde a essa crise gerada pelo Congresso, né? Crise gerada, né, em especial pelo Hugo Motta e pelo Davi Alcolumbre. Porque parte dos deputados que eu ouvi, Rogério, dizem que o governo precisa partir para o enfrentamento, ir para as redes sociais, ir para a TV, o presidente Lula pessoalmente ir para a TV, explicar para as pessoas o que está acontecendo e fazer o debate, claro, político, mas mudar o tom do debate. Realmente uma quebra de acordo entre o executivo, entre o legislativo e o executivo. E outras pessoas defendem que você sente para negociar, que você converse. Mas isso já foi feito, né, deputado? Já houve conversa com o Mota, com a Alcolumbre, com as lideranças partidárias em relação à votação e ainda assim o Mota atropelou esse acordo. O que o senhor acha que é o caminho mais razoável para o PT agora e para o governo? Partir para o enfrentamento político, para o debate político público ou ainda conseguir mais uma vez negociar com o Mota, com a Alcolumbre e com as lideranças do Centrão, deputado? Bem, fazer o debate público é uma necessidade do governo, porque isso é disputar qual o rumo que o governo tem, qual o rumo do país. Então, taxar os de cima e não os de baixo é uma obrigação nossa de fazê-lo. Portanto, nós ainda não temos definição, mas a minha opinião é de que o governo precisa ir ao Supremo Tribunal Federal e mostrar que realmente o Congresso Nacional não pode entrar naquilo que é de arbítrio do Poder Executivo, e o IOF é isso, artigo 53 da Constituição, item 5, é muito claro, e, portanto, o Congresso não poderia barrar esta opção do presidente Lula em fazer esse aumento de IOF para os mais ricos. O Congresso, ele exorbitou dos seus poderes, ele não pode fazer isso, e quem vai dirimir isso é o Supremo. Então, vocês estão completamente corretos. Eu acho que o governo tem que ir ao Supremo. Isso é do campo do jogo democrático. O Supremo é quem julga. E houve aí uma usurpação. Como houve uma usurpação do Congresso, quando ele quis paralisar o processo de investigação do deputado Ramagem, que era presidente da ABIN, para livrá-lo das ações no Supremo da tentativa de golpe, lembra? E o deputado Ramagem foi aprovado por 314 deputados que ele não teria mais ação, e pior, que levaria de roldão também que a ação contra o Bolsonaro não pudesse ser julgada pelo Supremo. Ora, o Congresso querendo determinar o Supremo se ele pode ou não fazer julgamento de Ramagem, que não era deputado na época, era presidente da ABIN, e do próprio Jair Bolsonaro. O que o Supremo fez? De jeito nenhum. Isso não é prerrogativa do Congresso Nacional. Da mesma forma, o presidente Lula vai fazê-lo, eu espero, agora, em relação ao IOF. Agora, isso não significa que a gente não sente para negociar. Negociar com o Congresso Nacional também é obrigação do governo. Mas o governo não pode se curvar aos interesses da minoria da população, dos grandes empresários, dos setores ricos da sociedade, para que o pobre pague a conta. Não é hora do pobre pagar a conta. Imagina, um salário mínimo para um aposentado ter que desvincular e ele ir diminuindo o salário. Isso é absurdo, isso não está no programa nosso. E espero que a gente consiga ganhar as eleições também do ano que vem, para que esse tipo de política não volte. Desvincular saúde e educação da Constituição é acabar com o SUS, pessoal. É fechar as universidades públicas. Nós não vamos fazer isso. Então o andar de cima tem que pagar a conta. E olha, são os que menos pagam a conta se você fizer uma avaliação da cobrança de impostos mundialmente. Aqui no Brasil, a taxa de cobrança de impostos fica na média do mundo, 32% por aí. Só que os de baixo pagam muito e os de cima têm leis através de lobbies que os isentam, como esse caso da renúncia fiscal. Então é preciso colocar ordem também na questão tributária brasileira e fazer justiça tributária para fazer justiça social. Essa é a grande polêmica. Eu acho que o governo tem sim que fazer essa disputa, e não só o governo, todos nós temos a obrigação de fazer essa disputa.
Agora, e deputado, eu acho que é isso que nós faremos. Deputado, você falou em fazer disputa, muito obrigado pelo seu tempo, obrigado pela entrevista. O senhor falou em fazer disputa. Vamos colocar a coisa como ela está desde o começo do governo. O presidente Lula foi eleito com essa promessa, era uma frase, aliás, eleitoral do governo, depois foi usada muito pelo ministro Haddad também, né? O Lula falou, né? Colocar o rico no imposto e o pobre no orçamento, né? Então, assim, ok, isso está entendido. Desde que o governo começou, não passou nada disso na Câmara. A gente viu a discussão no ano passado, essas renúncias fiscais, que é basicamente fazer com que grandes empresários, principalmente, paguem menos imposto. É basicamente isso. A gente viu na reforma trabalhista, não, você paga menos imposto sobre a carteira e aí vai conseguir contratar mais. E já tem vários estudos que foram feitos por universidades brasileiras mostrando que não se contratou mais. O dinheiro que foi economizado no pagamento de folha de folha de contratação foi para o bolso do empresário, gente. Virou apartamento em Lisboa. Tá, vamos colocar a coisa como ela está aqui, não é para gente que tem Simples Nacional, para quem tem MEI. Isso é para grande empresário, para empresa gigantesca. Os caras compraram um apartamento a mais para investir, levantaram um prédio, isso virou dinheiro no bolso dessa gente. Esses 800 bilhões que o deputado fala, é esse dinheiro. Só que esse dinheiro, deputado, foi debatido no Congresso no ano passado e foi reaprovado. Inclusive as medidas como o PERSE, que era uma medida da pandemia, que deveria ter caído e não caiu. Agora eu vou fazer um cenário, deputado, da luta política mesmo. O governo foi lá, se reuniu e estava tudo bem e tomou a facada nas costas. Que foi o que aconteceu essa semana. Semana que vem vai se reunir de novo e vai falar, não, o Hugo Mota está dizendo que tudo bem, ele aceita cortar 10% desses 800 bi, desses 500 bi, na verdade, não é o dinheiro todo, assim. Vamos supor que diga isso e chegue numa quarta-feira de manhã, deputado, e bote em regime de urgência e faça o contrário. A gente está na barba da eleição já, deputado. Qual que é o enfrentamento que o senhor falou? O enfrentamento político dessa história, para além das conversas, dos jantares, qual o enfrentamento político que vocês estão pensando em fazer? Em mobilizar as pessoas, se comunicar com a população, fazer com que as pessoas entendam o que está acontecendo, fazer a comunicação chegar, há um procedimento de poder ativar movimentos sociais, sindicatos, ruas. Isso está sendo conversado ou ainda não está sendo conversado? Não, está sim, do ponto de vista do PT, por exemplo. Nós temos uma reunião da nossa bancada, o nosso líder Lidberg nos convocou segunda-feira, vamos fazer uma grande análise e tirar de lá a posição da bancada e como fazer essa disputa política. Bem, então tem alguns pontos que eu acho essenciais. O primeiro deles, o governo precisa enviar para o Congresso Nacional um projeto de lei complementar com esse corte de 10% dentro da renúncia fiscal. Isso já tem projetos desses dentro da Comissão de Finanças e Tributação. Se esse projeto é enviado pelo presidente Lula, é anexado a eles e rapidamente nós damos encaminhamento dentro da Comissão de Finanças e Tributação que eu presido, ele vai para a Comissão de Justiça e fica apto a votar. Então isso nós temos agilidade para fazer. Precisa de campanha, sim, política nas ruas, o povo se mobilizar, exigir que essas renúncias fiscais parem para que a gente possa ter recursos para cumprir as questões sociais no orçamento. Então esse debate tem que ser feito. A segunda questão é o IOF. Eu acho que o governo tem todas as condições e precisa ir ao Supremo Tribunal Federal. Então isso significaria também uma vitória que nos daria este ano, pelo menos, a condição de manter aquilo que nós colocamos no orçamento para poder tocar aí as políticas públicas, que são essenciais, manter o SUS, manter a saúde. Então são dois instrumentos importantes, o IOF, e eu acho que a renúncia fiscal precisa passar a ser uma prioridade do governo nesse debate de divisão de renda no Congresso Nacional. E, ao mesmo tempo, cobrar duas pautas que estão lá. A pauta da questão da isenção do imposto de renda até R$5.000. Eu vi uma notícia, não sei se é verdade, que agora o Arthur Lira, que é o relator, teria dito que não há clima no Congresso e adiou a apresentação do relatório. Realmente preocupante. Que surpresa, hein, porque o relatório... Que surpresa! Pois é, e o relatório ele combinou conosco que faria agora. Até o final de junho esse relatório estaria pronto, aprovado na comissão. Nós estávamos tentando antecipar
mas pelo menos para votar início de agosto. Esse era o compromisso. Então, é os R$5.000. Nós temos que dizer ao povo, isso está lá no Congresso. O Congresso não vota. Esse é um ponto essencial. O outro ponto fundamental de ser votado também lá no Congresso Nacional são as questões que fazem cortes onde precisa se cortar, então. Em vez de ficar discutindo reforma administrativa para pegar o andar de baixo do servidor público, por que não anda o projeto sobre a aposentadoria dos militares e a questão da contenção dos altos salários? Esse é outro projeto importante que nós temos no Congresso Nacional. Então eu acho que agora sim fazer esse debate na sociedade. Acho que nós da bancada do PT, da bancada de esquerda, a nossa mídia, né, avançada aí como isso nós precisamos botar isso na pauta. Agora o povo precisa se mobilizar para ver que rumo o Brasil vai seguir. O que está em disputa também é um pouco isso, é 2026. Nós vamos voltar atrás, tirar direitos dos trabalhadores de novo, fazer de novo reforma administrativa, mais reforma da Previdência, prejudicar o povo, desvincular salário mínimo, tirar a saúde e educação da Constituição, ou nós vamos avançar naquilo que foi aprovado na Constituição de 88, dividir renda no Brasil e avançar para que os mais pobres tenham uma vida mais digna. Esse debate tem que ser feito, eu estou achando ótimo o Haddad fazê-lo. Ele foi lá na Comissão de Finanças e Tributação, fez esse debate, o Chupetinha quase infartou, queria no berro impor as ideias dele, saiu de lá esperneando, mas é o debate que nós precisamos fazer com o Brasil. E aí o presidente Lula precisa entrar, explicar à população calmamente o que é, e o Congresso Nacional tem que respeitar o presidente que foi eleito. Não dá também para revogar programas do governo. Isso aí, se ele o fizer, o governo vai ao Supremo. E o Supremo vai definir. Nessa questão do IOF, qualquer jurista tem dito isso. Ele não poderia fazer isso, como não poderia ter terminado como quis as ações contra Bolsonaro e Ramagem. O Supremo fez isso, o que o Congresso fez? Nada. Vai ter que aceitar. Bolsonaro vai ser preso lá para setembro, outubro, porque é a regra. Ele cometeu o crime, tentou dar um golpe, está provado, isso tem que ser preso. Não adianta o Congresso tentar dar anistia, é outra bobagem que estão falando. Então, muita coisa ali também é para iludir o gado, né? E, sinceramente, o Hugo Mota colocar esse coronel Crisóstomo para ser relator de um tema que ele não entende absolutamente nada, ele só sabe fazer agitação, é uma figura ridicularizada dentro da Câmara pelas suas posições sempre muito grotescas, com xingamentos, palavras de baixo calão. Colocar isso para ser relator e ele ficar dando recado para o presidente Lula, coronel Crisóstomo, sinceramente, o Hugo Mota, neste caso, acho que exagerou a dose. Muito bem, deputado, é o que a gente acha aqui também, a gente aguarda as cenas dos próximos capítulos, obrigada demais. Ô, Vivi, só uma coisa do deputado sair, já aproveitar que o deputado falou o Chupetinha, né, o Rogério Correia... Estava esperando, não, mas o Rogério é um cara muito bem-humorado, para além de tudo, né, eu acho que falta muito hoje em Brasília também pessoas com presença de espírito, o Rogério é um cara que tem isso, a gente acompanha ele há muito tempo, né. Sabe, Rogério, às vezes eu tenho saudade da política onde eu fui formado, nos anos 90, né, lá até anos 2000, porque a esquerda era muito boa em criar esse tipo de jargão e coisa. Que nem o Rogério falou, a gente tem que fazer a disputa pela isenção lá dos 800 bilhões, né? Como é que é o nome do negócio? Né? Renúncia fiscal. Renúncia fiscal. Rogério, sabe o que o PT faria nos anos 90? Ia chamar isso aí de Bolsa Magnata, Bolsa Marajá, mamata milionário, sabe? Essas coisas. Tu não acha ele que faz falta a gente comunicar para as pessoas isso aí? Isso é mamata de milionário, cara. Isso é Bolsa Magnata o negócio. Eles são rápidos em fazer isso. Do outro lado, hoje faz isso. Exatamente, né? O Rogério, você que é um cara espirituoso e bom de piada, faz colar aí um nome melhor que isso aí, gente, Rogério, porque o povo não entende quando vocês falam esse negócio. Vamos, olha, o PT fez um vídeo interessante. Nós vamos atacar agora os BBBs, os bancos, os bilionários e as bets, para fazer justiça social. Boa. Vamos atacar os BBBs. Boa. Muito bom. Parabéns, deputado. Pode ter chupetinha chorando, chupetão chorando, mas o fundamental é que o Brasil faça justiça social. Isso é muito importante. Muito bom. Muito bom. Obrigada, deputado. Obrigado, querido. Boa semana. Até a próxima. Sempre na luta. Obrigada.